Muito bem, eu estou me preparando para fazer o meu cosplay de Jesus Cristo, grandes piadas, né? Então, bom, isso daqui era um vídeo que eu já tinha prometido há muito tempo para um inscrito do canal, que era eu falando sobre, enfim, minhas opiniões sobre o Duel Links. E eu já tentei fazer esse vídeo de outras formas, algo um pouco mais bem produzido, mas no fim das contas eu nunca consegui alcançar direito o meu ponto sem que eu ficasse me enrolando demais. Então é por isso que eu vou gravar de uma vez só aqui, pois se eu me enrolava antes é agora que eu não vou me enrolar. Não faz sentido nenhum, mas vamos tentar, né? Vamos tentar de forma diferente. Bom, Duel Links é um jogo que eu comecei a jogar desde, se eu não me engano, a primeira vez que eu joguei foi quando saiu a box dos Mermails, mais ou menos por aí, um pouco depois. Quando For Hire era bom, Amazones era opressivo, quando o Quackmero tinha recém sido lançado, eu tinha aberto uns negócios da box e eu tinha achado o deck legalzinho, e aí depois eles lançaram mais cartas de Quackmero e aí o deck ficou quebrado. Eu me senti super orgulhoso porque quando lançou o suporte eu já tinha parado de jogar, então eu fiquei, nossa, eu descobri o próximo deck bom, eu sempre soube que Quackmero Maximus era muito bom. Enfim, e eu tinha voltado a jogar em 2019, 2020, não me lembro exatamente, acho que foi 2019 que lançou o Dark Side of Dimensions, que, sejamos bem honestos, é um mundo mais filler que eles poderiam colocar no jogo. Que ideia horrível, honestamente. Os caras não têm conteúdo e tem que pegar um filme do Yu-Gi-Oh! Tá louco, qual é o próximo? O mundo do Capsular Monsters, só assim pra ficar pior. Então, eu tinha lançado lá o negócio do filme, obviamente eu comecei a jogar por causa que lançou Cards of Thunderdown, então caso eu não fosse um simp bastante para esse deck, tá aí mais uma prova. E eu me lembro que eu tinha muita coisa boa naquela box, tinha muita coisa, tinha Gravekeeper, tinha Magician Grow, tinha Invoked, obviamente tinha Thunder Dragon, mais algumas coisas se eu não me engano, mas não posso me lembrar direito de tudo. Enfim, e como eu já estava indo naquela box para tirar o Thunderlion Hawk, eu simplesmente pensei, vou pegar lá os Invoked, por causa que Invoked é um deck cancerígeno pra caralho, só que, cara, não precisa de nenhuma skill, o deck vai ser bom pra sempre, é o negócio mais linear do mundo, o deck é a prova de tudo no TCG, ele não vai ser não vai ser diferente no Duel Links. E felizmente, pelo menos no Duel Links, eles têm a capacidade de notar que Invoked foi um erro, então eles dão hits. Pelo menos eles estão avançados comparado ao nosso TCG quanto a isso. Mas obviamente eu tinha montado o deck não porque eu achava ele legal, mas sim porque, cara, esse daqui é o investimento mais fácil que eu já vi na minha vida. Não dá nem pra dizer que eu fui muito ousado, por causa que realmente era só olhar pros padrões, era pra olhar pras cartas pro Alistair Invoker, olhar o quão retardado ele era e notar, poxa, olha só, não precisa de skill, Duel Links já não é um jogo que precisa de muita skill, e aí você tem esse deck que se encaixa perfeitamente com o estilo de jogo do Duel Links e pronto, cara, você tem um deck meta formado e que vai pôr terror no Duel Links por um ano. Felizmente o deck foi irritado agora, eu ainda acho que devia ter mais hits, sendo bem honesto, e olha que eu tenho um deck, mas tudo bem, né? E eu ainda estou jogando um pouco atualmente, uma frequência bem diminuída, com um deck de Water Xyz, Territory of the Sharks, é uma skill. Eu vou comentar depois sobre as skills e minhas opiniões sobre elas, mas Territory of the Sharks, esse deck é um deck extremamente legal, é um dos decks mais únicos do Duel Links e que, sabe, pega os pontos fortes do Duel Links e realmente explora eles, que é você ter decks que não poderiam existir no TCG. E, enfim, decks legais, por causa que Territory of the Sharks é uma skill que, se você só tiver monstro água no seu deck do atributo água, você transforma todos os monstros do seu lado do campo em nível 4. Então, obviamente, isso é excelente para invocar coisas como a Abyss Dweller que tem no Duel Links, é absolutamente fantástico. O Shark Spider também. Basicamente são esses únicos dois Rank 4 de água decentes no jogo atualmente. Ele está lançando um novo suporte com uns Fish.
E eu adoraria ver se a build do deck vai mudar mais pros Fish do que pros Atlantean. Eu acho legal você tirar um Atlantean Marksman como matéria do Abyss Dweller, mas eu acharia mais legal ainda você usar, sabe, mais uma toolbox de água em si, não apenas Atlanteans e Diva e, sabe, você tem 2 jogadas no jogo inteiro, que é as 2 vezes que você pode ativar skill durante o jogo. Enfim, eu acharia legal se fosse isso, mas aparentemente o deck é tier 1, então vou fazer o quê? Pelo menos no dia que eu tô gravando, que atualizou o metagame no Duel Links meta. E, enfim, basicamente isso é mais ou menos uma corrida rápida sobre os decks que eu joguei. Eu joguei alguns outros decks no meio do caminho, obviamente, e tentei montar diversas coisas. Teve Fortune Lady, que novamente é um dos decks que pega os pontos fortes do Duel Links. E o que são os pontos fortes do Duel Links, na verdade? Agora que eu já estou entrando nesse ponto, por causa que mencionar os decks que eu montei não é interessante. O que é interessante é eu falar sobre o que eu acho que o Duel Links faz certo. Então, os pontos fortes do Duel Links é que ele... cara, é meio difícil, porque alguns desses pontos meio que dá pra classificar como negativo. Mas o jogo obviamente é mais simples, certo? E devido a ele ser mais simples, ele te permite fazer coisas que no TCG não seria capaz. Então, obviamente, 4.000 pontos de vida, 3 zonas de monstro principal, 3 zonas de spell e trap, 4 cartas na mão, existência de skills, enfim, essas são as maiores diferenças do Duel Links pro TCG. E isso de vez em quando é usado por favor do Duel Links, tá? Trazendo estratégias que jamais poderiam existir no TCG. O grande problema disso é que todos esses fatores não estão aqui necessariamente para deixar o jogo melhor. Não, sabe, 4.000 pontos de vida, 4 cartas na mão, 3 zonas de monstro e skill, isso não tá aqui no Duel Links para deixar o jogo melhor. Isso daqui tá para deixar o jogo mais casualizado, para deixar o jogo mais fácil de jogar certo, pro cara que, meu Deus, eu adorava Yu-Gi-Oh! Quando criança e eu sou muito bom, então, olha só, tem esse novo jogo, Duel Links, cara, eu vou jogar e, cara, eu vou ser pro aqui com o meu Dark Magician. Basicamente é mais ou menos essa ideia, certo? Você incentivar esse tipo de jogador. Por causa que daí, olha só, as regras do anime, os caras obviamente já vão sentir nostalgia, por causa que eu nunca vi uma fanbase que sente tanta nostalgia com as mesmas coisas a cada ano quanto a fanbase de Yu-Gi-Oh! Talvez a fanbase de Dragon Ball se supere, ou de Cavaleiros do Zodíaco, mas de Yu-Gi-Oh! Com certeza está no topo das fanbases que mais sentem nostalgia todo ano pela mesma coisa. Todo ano as pessoas sentem nostalgia de ver o Dark Magician. Cara, é tão jogado na nossa cara que eu não sei como as pessoas conseguem sentir nostalgia de Blue Eyes e Dark Magician. Mas fazer o quê? Então, é justamente todas essas mudanças são pra fazer você lembrar do anime, ver, olha só, algumas skills são parecidas com o anime. O Yugi pode tirar qualquer carta do deck dele pra mão, quando ele leva um certo número de dano durante o turno anterior. Tem habilidade que modifica a sua mão. O Bandit Kit pode tirar carta de fora do deck. O Arcana, lá, o Sartorius, ele tem uma habilidade que te permite manipular o destino com as jogadas de moeda. Enfim, tudo isso é legalzinho na teoria, mas na prática tudo que isso faz é tirar a skill do Yu-Gi-Oh! Por causa que Yu-Gi-Oh! As cartas de Yu-Gi-Oh! Nunca foram pensadas para serem usadas com 3 zonas de monstro principal, 3 zonas de spell e trap. Então, coisas como, por exemplo, Treacherous Trap Hole e Floodgate Trap Hole se tornam infinitamente mais fortes, por causa que você está, no caso da Treacherous, você está destruindo 2/3 do campo inteiro do cara. É praticamente uma Torrential Tribute, só que chainable, no caso do Duel Links, e como os decks são mais lentos no Duel Links, obviamente Treacherous é absurdamente quebrada, é ridículo. E aí você tem a Floodgate que ela só atrapalha um monstro.
Mas aí que tá, ela torna aquele monstro praticamente inútil pelo restante do jogo. Tem deck que se você tem espaço nessa deck, você usa lá a fusão do trecho lá. Pelo único motivo de que você quer livrar os seus espaços das suas main Monster Zone, caso você leve muitas Floodgates durante um duelo. Caso você já leve uma, já complica, por causa que você só fica com 2 outras zonas de monstros principais para jogar. E a diminuição não é, como eu posso dizer, não é proporcional. Não é como se... fica bem mais difícil fazer jogadas com um número reduzido de quantidades de zonas de cartas no campo, por causa que, por exemplo, no TCG, até mesmo antes da Master Rule 5, da Master Rule 4, você consegue ter 4 monstros invocados dessa deck ao mesmo tempo. Fusão, obviamente, é uma exceção, mas você vai, por exemplo, invocando 2 nível 4, overlay, invoca lá um rank 4, de novo. Você consegue fazer isso 4 vezes no máximo. No Duel Links você consegue fazer 2 vezes. E como o número de zonas é reduzido, se você acaba levando uma Treacherous, você só tem 2 zonas de monstros para trabalhar, então você só fica com um monstro de extra deck disponível no campo. E o outro monstro que você vai ter vai ser provavelmente algum lixo que não vai fazer nada igual. Então, eu tô pegando aqui, não por causa que, sabe, eu acho Floodgate Trap Hole uma carta absurda no Duel Links, não é nem o caso, mas é um exemplo para mostrar quanto cartas ficam absurdamente mais fortes no Duel Links do que seriam no TCG relativamente. E tem cartas no jogo que sequer deviam instalar, por exemplo, o Hatronade. Cara, 4.000 pontos de vida. Você não pode ter uma carta como Hatronade em um jogo que tem 4.000 pontos de vida. Eu juro, é mais fácil dar OTK no Duel Links do que no TCG, se duvidar. Porque pelo menos no TCG o cara tem mais cartas e as interações deles acabam sendo melhores, você tem hint traps, então é um pouco mais difícil dar OTK, sabe, de graça. Você tem que trabalhar pelo menos para dar OTK, você tem que lidar com as interações do cara. Agora um Cyber Dragon, por exemplo, é muito fácil para um Cyber Dragon dar OTK no Duel Links, porque o oponente começa com 4 cartas, ele provavelmente não vai ter nenhum monstro dessa deck que interage com o oponente, as Spell Traps dele nem todas provavelmente vão ser boas contra matchup, então, cara, é só invocar lá um Chimera Tech e ele explode inteiramente o campo. E se você não tem, sei lá, uma Fiend Chain, uma Floodgate, você basicamente perde dependendo na lineup de Spell Traps que você usa. Então isso complica também bastante as coisas. Bom, os 4.000 pontos de vida eu acho que é a decisão mais estúpida desse jogo. Sério, eu posso justificar skill, por mais que eu não goste de skill, certo? Skill é basicamente, a maioria delas servem para deixar decks bons melhores. Então, você tem um monte de skill que dá consistência para deck que não precisava de consistência. Por exemplo, uma das coisas que a Konami mais nerfa no Duel Links é a skill genérica de mexer na mão. Então, Destiny Draw do Yugi, essa é a skill praticamente mais quebrada do jogo, é absolutamente ridícula. Você tem skills como Balance e tudo mais, que te deixam fazer mulligan. Essas skills permitem tornar decks bons melhores. E não é à toa que elas acabam sendo hitadas eventualmente, não é à toa que, certo, é uma skill que carregava Noble Knight, carregava Karakuri, e sempre vai ser assim. E ainda se fossem novamente skills que apenas permitissem decks existirem, algo como, por exemplo, a skill do Blue Eyes. Blue Eyes tem algumas skills que permitem esse deck rodar no Duel Links, que permitem, por exemplo, tornar aquela fusão lá de 2 cabeças do Blue Eyes que vem do filme jogáveis. E falando em deck build, eu acho que é interessante eu falar sobre o meu principal problema do Duel Links, que é o jeito que ele é jogado. A maior maneira que as pessoas experimentam PVP do Duel Links é através da ranqueada global. E é muito raro, eu acho que é a minoria que joga em torneios. E provavelmente se a gente tivesse mais um formato de torneios na ranqueada, o Duel Links seria incrivelmente melhor, por causa que teria acesso a side deck e tudo mais, teria jogo 2 e jogo 3. Mas do jeito que está atualmente é basicamente, você enfrenta lá um cara aleatório,
você vai ver o personagem dele aparecendo no jogo, então isso é até outro problema, por causa que você tem que selecionar um personagem para usar com o seu deck, então muitas vezes fica muito óbvio o que o cara pode ter ou não. Às vezes o cara pode até fazer, tentar te enganar, sabe, usar, por exemplo, não sei, um Sartorius e jogar de Triamid, por exemplo. Tá, o cara pode até fazer isso, mas na maioria das vezes você vai ver um Sartorius, você já sabe o deck dele. Você vai ver um Kaiba, você já vai saber o deck dele. Na verdade, Kaiba é até um pouco mais difícil, por causa que às vezes tem um Blackwing ou outro com Kaiba. Mas a maioria das vezes fica óbvio qual deck o cara tá usando simplesmente vendo o personagem dele. Isso já é um problema. A segunda questão é que, mesmo se isso não fosse um fator, você só ter um jogo durante a partida faz com que as chances de você diminuir a aleatoriedade de um card game seja menor. Então tudo fica decidido em apenas uma partida. Você não tem chance de, por exemplo, eu me dei mal e briquei, mas tudo bem, eu tenho outros 2 jogos para tentar recuperar. Não, você não tem isso. Eu não joguei ao redor de uma carta que eu não sabia o que o oponente tinha no jogo 1, mas eu tenho os próximos 2 jogos para já saber que ele tem essa carta. Não, você não tinha essa chance. Eu tô com um monte de carta inútil no meu deck e o cara tá jogando de burn. Então eu tô com umas Fiend Chain, uns Book of Moon, umas Floodgate Trap Hole, tudo inútil. Você não pode fazer nada. Fica com essas cartas inúteis aí e enfrenta lá o burn do cara. É basicamente isso. Então, cara, fica complicado você jogar dessa forma. Ainda mais por causa que, como você começa com apenas 4 cartas e o nível de skill do Duel Links é infinitamente menor do que o TCG. Sim, eu tô sendo parcial aqui porque eu sou um jogador de TCG, mas até mesmo se eu tivesse minha imparcialidade, eu acho que é inegável que existe pelo menos uma diferença leve de skill do TCG pro Duel Links, leve sendo bem generoso, e isso acaba causando com que seja frustrante você enfrentar alguns desses decks, porque, cara, você começa com sua mão inicial de 4 cartas, o oponente começa com uma mão inicial de 4 cartas, cara, 95% das vezes o que você faz durante o jogo é praticamente irrelevante, por causa que os decks não precisam de muito skill. Então você raramente vai cometer algum misplay. Raramente você tem que jogar ao redor de uma carta específica que novamente aumenta o skill do jogo ou não. E mesmo se você tivesse, fica difícil ler, por causa que novamente você não tem jogo 2 ou jogo 3. Então se o cara tiver com, sei lá, uma Needle Ceiling aleatória no deck dele e você não jogou ao redor da Needle Ceiling no jogo 1, você perdeu. Eu nunca ia imaginar que o cara de, sei lá, Evil Eye ia ter uma Needle Ceiling. Mas, enfim, se você encontrou um Evil Eye com Needle Ceiling e jogou dentro dela e acabou levando ela na boca e perdendo, bom, você perdeu sua única chance. E o fato de você ser punido muito na ranqueada por perder... punido no sentido de que você tem que ganhar, sabe, para cada derrota que você tem que vencer 2 vezes para continuar subindo no ranking. É bem idiota, então acaba sendo bem frustrante. A grande questão é que quando você já olha as mãos iniciais de cada um, como não tem muita skill, como não tem muita margem para misplay, a menos que você faça alguma coisa bem boba e... Enfim, caso você cometa uma misplay no Duel Links, praticamente não tem chance nenhuma de você se recuperar, você instantaneamente perdeu o jogo, aliás. Mas na maioria dos jogos, ambos os jogadores vão estar jogando sem cometer nenhuma misplay e basicamente fica decidido a mão inicial de cada um. Você abriu com Forbidden Lance? Parabéns! Você counterou aquela Karma Cut do oponente. Você não abriu? Parabéns! Levou Karma Cut na normal. Você perdeu. Você foi pro primeiro? Legal. Abriu com Multi-Tap? Que bom. O oponente abriu com 2 Cosmic Cyclone e, bom, você perdeu. Fica nessa, certo? Como tem muito pouco ponto de vida, novamente, não tem muita brecha para você mostrar sua habilidade como jogador. Basicamente fica decidido a escolha de deck, um pouco na deck build, bem pouco, por causa que como é 20 cartas, como, novamente...
fica difícil avaliar deck build sem side deck. Isso tudo acaba complicando, já que você pode ficar com muitas cartas mortas, dependendo de uma matchup, e não poder fazer nada quanto a isso. É difícil jogar ao redor de cartas, porque como é que você vai saber com qual carta você tem que jogar ao redor, quando literalmente todo mundo tem uma pool de staples diferente no jogo? E, novamente, isso não é algo ruim, mas você é punido pelo jogo não ter uma pool de staples mais seleta. Então, sabe, você tem diversas cartas, e você não vai ser capaz de jogar todas elas todo momento. Então, é idiota você punir o jogador do Duel Links por não ter jogado ao redor de Drowning Mirror Force. Não faz sentido nenhum. Por causa que se ele joga ao redor, ele perde. Se ele não joga, ele perde também. Então, e acaba dando uma sensação muito, muito frustrante. E as opções de decks que tem no Duel Links, tem alguns que literalmente estão lá apenas pra trollar, mais do que qualquer outra coisa. Não que na verdade o TCG esteja muito diferente, né? Por causa que toda vez que eu jogo a maioria das vezes que eu jogo no Dueling Book é Numeron, é Guru, é Eldritch, é Zodiac, sabe? Esses não são decks sérios. Zodiac é meta, cara, não me importo, é um deck meme. Então, no fim das contas, mais ou menos é isso. Você enfrenta decks que não estão lá para ganhar de você de uma maneira legítima. Eles estão lá para ganhar de você de uma maneira barata. Então você vai enfrentar um Dragunit que vai te dar um Montekai e você vai se sentir como um completo lixo por causa que você perdeu, porque o jogo não te deu as cartas certas. E você não teve chance nenhuma de fazer absolutamente nada diferente, por causa que não havia nada de diferente que você pudesse fazer. E Duel Links não dá liberdade de expressão pro jogador, praticamente. É muito pouco o que você pode... o que as suas ações influenciam no jogo, ou pelo menos é a sensação que passa. Então, se não é o caso, se você ainda vier me defender o Duel Links, não, mas o Duel Links precisa de muita skill e blá blá blá, tudo bem. Tá, pode até ser o caso que Duel Links precisa de muita skill. Eu não me importo se Duel Links é o jogo que mais precisa de skill no mundo e eu não seja capaz de ver isso. Só que a questão é que as mecânicas do jogo com certeza passam a sensação contrária. Mesmo se fosse o jogo mais skill do jogo, o jogo te faz você se sentir um completo lixo, um completo fracassado. Você não deu sorte de ganhar as cartas certas, parabéns, perdeu. E você com certeza não quer ver isso num jogo de sorte, você com certeza não quer ver isso num card game, certo? Você não quer que o jogador não tenha absolutamente nenhum controle sobre o destino do jogo, e é por isso que Duel Links é muito frustrante.